Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, criançada! Olha eu aqui de novo. Vocês estão prontos para mais uma aula? Já estão com o seu material em mãos? Não esqueçam! Eu espero que vocês tenham gostado da aula de ontem sobre os antônimos. Conversaram com os seus familiares? Fizeram o joguinho da roleta em casa? Tenho certeza que sim. E na aula de hoje, o que será que vamos aprender? Ah, vocês lembram do meu nome? Eu sou a professora Andressa e vou fazer companhia em mais essa tarde para vocês. Identificar sinônimos das palavras observando a semelhança entre o significado destas palavras. Hoje vamos trabalhar com os sinônimos e aprender a semelhança entre os seus significados. Apreciar e valorizar textos literários, compreendendo que fazem parte do mundo imaginário. No final da aula, vocês terão uma deliciosa contação de histórias. Aproveitem! Vamos começar então. Na aula de ontem, nós aprendemos sobre os antônimos. E na aula de hoje, vamos falar dos sinônimos. Olha lá o nosso amiguinho falando. Sobre antônimos, já aprendemos. Mas sinônimos, o que são? Lembram da nossa história? O quente pode ser frio? E lembram das palavrinhas frio e quente? Quais eram os significados dessas duas palavras? Elas queriam dizer a mesma coisa ou coisas diferentes? Coisas diferentes, muito bem. Na aula de hoje, que vamos trabalhar sobre os sinônimos, nós vamos aprender um outro conceito. Os sinônimos são palavras que têm significados parecidos. Então, quais são os sinônimos da palavra quente? Aquecido, caloroso, abrasador. Vejam que palavra diferente, mas todas elas trazem o mesmo significado. Estão relacionadas à palavra quente. Olha, significado parecido. Eu posso trocar a palavra quente por qualquer uma destas palavrinhas que o sentido não vai mudar. Eu continuo dizendo a mesma coisa. Vejam só. Tomei um banho quente. Tomei um banho aquecido. Não mudou o sentido daquilo que eu queria dizer. Eu mudei somente as duas palavrinhas, mas a minha ideia continua a mesma. E pensando em sinônimos, então, em palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, qual será o sinônimo da palavra frio? O que vocês acham aí em casa? Anotem no caderno a sua resposta. Letra A, morno. Letra B, aquecido. Ou letra C, gelado? Isso mesmo, você acertou, se marcou a letra C, gelado. Gelado é o sinônimo de frio, um dos sinônimos da palavra frio. Observem, o dia está quente. Vamos tomar um banho frio? O dia está quente. Vamos tomar um banho gelado? Eu continuo com a mesma ideia na frase de que está muito calor e vamos tomar um banho para nos refrescar. Só mudei as palavrinhas e não mudei o sentido daquilo que eu queria dizer. Agora, nós vamos brincar de adivinha. Tenho certeza que aí em casa vocês adoram brincar de o que é o que é. Gostam, né? Então venham brincar comigo. Quais são as características das adivinhas? As adivinhas são um gênero textual. Elas são criadas pelas pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro.
É formada por um texto verbal curto, um texto falado. Normalmente nós perguntamos para as outras pessoas o que é o que é. Ela é composta pelo par pergunta-resposta, é um parzinho. Sempre tem uma pergunta que exige uma resposta. Vamos ver a seguir. A pergunta inicial, o que é o que é? No meio eu tenho uma pergunta desafio, uma pergunta que leva vocês a pensarem, a refletirem numa resposta. Cai no chão e não se quebra, cai na água e se desmancha. O que é, será? É o papel. Muito bem. Agora, as próximas adivinhas são por conta de vocês. Vocês precisam adivinhar. O que é o que é? São luzes, mas não têm fio. São quietas e agitadas. Se dormem durante o dia, à noite passam acordadas. O que será? Vocês já sabem? Já anotaram a resposta? Então vamos conferir. São as estrelas. Parabéns se você registrou corretamente. As estrelas passam o dia dormindo e à noite estão acordadas. Agora vamos pensar um pouquinho só num pedaço daquela adivinha. São quietas e agitadas. Se eu trocar essas duas palavrinhas destacadas aqui em cima por calmas e movimentadas, eu vou mudar o significado da frase ou vou manter o sentido? Eu vou manter o meu sentido. São calmas e movimentadas. Não mudou a ideia que eu queria transmitir, aquilo que eu queria passar para vocês. Nossa próxima adivinha. O que é o que é? Uma casa bem bonita, sem porta, sem janela. Ué, mas uma casa bonita, sem porta e sem janela? Vamos continuar. Tem paredes muito finas, Dona Clara vive nela. Que dificuldade, uma casa sem porta, sem janela e alguém ainda mora lá. Vocês já sabem, mas vocês são muito espertos. Vocês me falaram a casca de ovo e não é que acertaram? É mesmo, a Dona Clara vive lá. Quais outras palavrinhas nós podemos colocar no lugar dessas que estão em vermelho, sem que elas mudem de sentido? Uma casa bem bonita tem paredes muito finas. Lembram que naquela minha outra aula eu disse que nós precisamos trocar a primeira palavrinha pela primeira que está aqui e a segunda pela que vem depois. Precisa ser nessa ordem. Se eu misturar, vou alterar o sentido daquilo que estou tentando dizer. Vamos testar então as respostas que temos aqui. Uma casa bem bela tem paredes muito afinadas, de acordo com a letra A. Agora, de acordo com a letra B. Uma casa bem feia tem paredes muito grossas. Será que mudou o sentido daquilo que eu estava tentando dizer ou da ideia que eu estava tentando transmitir? Uma casa bem linda tem paredes muito pesadas. Eu estou dizendo a mesma coisa se usar essas palavras? O que vocês consideram? Quem escolheu a opção A, bela e afinadas, acertou. Mas quem ainda não acertou não tem problema. Estamos aqui para aprendermos juntos. E com o passar da aula, você vai estar craque, tenho certeza. Vamos comparar para ver se o sentido não mudou mesmo. Uma casa bem bonita pode ser uma casa bela. Tem paredes muito finas, tem paredes muito afinadas. Eu continuo dizendo a mesma coisa. O que é o que é? Venho ao mundo rastejando, tudo obra da natureza. Um belo dia saio voando, mostrando a minha beleza. O que será que é? Eu tenho dois desenhos para mostrar para vocês.
Vocês acham que é a borboleta ou que é a minhoca? Já sabem, é a borboleta. Ela vem ao mundo rastejando, mas um dia sai bela e formosa, voando para todos os cantos. Vamos analisar mais um pedacinho dessa adivinha. E agora, quais outras palavras podemos colocar no lugar das palavras grifadas sem que elas mudem de sentido? Quando eu digo as palavras grifadas ou as palavras sublinhadas, eu quero dizer que as palavras têm esse tracinho embaixo delas. Elas estão destacadas com esse traço. Não se esqueçam, grifadas estão destacadas com esse tracinho embaixo delas. Um belo dia saio voando, mostrando a minha beleza. Será que pode ser de acordo com a letra A? Um chuvoso dia saiu voando, mostrando a minha delicadeza? Ou será que é a letra B? Um lindo dia saiu voando, mostrando a minha boniteza? E ainda temos a letra C. Um frio dia saiu voando, mostrando a minha frieza. Qual dessas três opções pode se encaixar melhor sem alterar o sentido das nossas frases? Pensem um pouquinho aí em casa. Letra B, lindo e boniteza. Vamos acompanhar aqui. Um belo dia saiu voando. Um lindo dia saiu voando. Eu continuo dizendo que o dia era belo, era lindo, mostrando a minha beleza e mostrando a minha boniteza. São palavras que dizem a mesma coisa e não alteram o sentido. O que é o que é? É um tipo de doce, na casquinha ou no palito. No verão ninguém esquece, no calor é o preferido. Vocês já sabem, né? Com tantas pistas assim ficou fácil. É a bala ou é o sorvete? É o sorvete, isso mesmo. No comecinho, eu disse para vocês as características desse gênero textual, a adivinha. Vocês se lembram qual é o objetivo do gênero textual adivinha? É letra A, informar o leitor. Letra B, deixar o texto engraçado. Letra C, desafiar, divertir e estimular a solução? Ou letra D, fazer um convite? Isso mesmo, ela desafia, ela diverte e ela estimula a solução. Vocês foram desafiados e foram estimulados a solucionar, a dar uma resposta e ainda se divertiram. Tenho certeza que se divertiram. Agora, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os sinônimos, vamos fazer uma atividade em que vamos ligar as palavras aos seus sinônimos. Como que está a leitura de vocês aí em casa? Estão treinando? Estão lendo? Estão exercitando? Precisamos da leitura para fazer essa atividade. A palavra bonita pode ser ligada em qual palavrinha aqui? Está aqui do outro lado. Vamos lá, eu vou ajudar na leitura. Estreita, linda, afinada ou bela? Qual dessas palavrinhas tem o mesmo sentido de bonita? Vamos observar. Linda. Linda tem o mesmo sentido de bonita. E ainda temos mais uma, a palavra bela. Próxima palavrinha, fina. As paredes da casa eram muito finas. Eu posso ligar fina com a palavra estreita? Será que elas têm o mesmo significado? Será que fina tem o mesmo significado de linda? De afinada ou de bela? O que vocês acham? Estreita. Fina também pode ser estreita. E afinada, como nós já vimos no exercício anterior. E rápido? Aquilo que é rápido
Pode ser maldoso? Significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa que veloz, rápido? Significa a mesma coisa que ligeiro? Ou significa a mesma coisa que malvado? O que vocês acham? Veloz. Rápido e veloz são sinônimos. Ligeiro também quer dizer a mesma coisa. Tanto veloz quanto ligeiro são sinônimos de rápido. E agora, mal. Será que a palavra maldoso é um sinônimo? Veloz, ligeiro ou malvado? Maldoso é um sinônimo da palavra mal. E malvado também tem o mesmo significado, querem dizer a mesma coisa. E agora, nessas imagens, o rico segurando os sacos de dinheiro, ele pode ser sinônimo de bilionário, de infeliz ou de milionário? O que vocês acham? Pode ser sinônimo de bilionário e também pode ser sinônimo de milionário. São palavras que querem dizer a mesma coisa. E agora, esse homenzinho triste, vocês acham que o sinônimo dele é qual destas opções? Infeliz. Triste é sinônimo de infeliz. Agora, nós vamos rir mais um pouquinho. Tenho certeza que em casa vocês já riram com as adivinhas. E agora vão rir com mais esse gênero textual, que são as piadas. Anedota ou piada. A piada também recebe esse nome difícil, diferente. Anedota. É uma história contada ou que aconteceu realmente, mas que tem graça. É uma breve história contada para divertir as pessoas. Provoca o riso e muitas das vezes com um final inesperado. Vamos ver algumas. Por que a professora usava óculos de sol na sala de aula? Vocês conseguem imaginar aí em casa? Estão prontos para a resposta? Já pensaram em alguma coisa? Porque os seus alunos eram brilhantes. Eles brilhavam tanto que a professora precisava de óculos de sol. Vamos observar esse trechinho da piada. Por que a professora usava óculos de sol? Podemos trocar essa expressão grifada por um sinônimo. Lembrem do grifada com esse tracinho embaixo. Qual seria a opção mais adequada? Letra A, óculos escuros. Letra B, óculos de grau. Ou letra C, óculos de natação. Qual opção vai entrar melhor aqui no lugar de óculos de sol? Óculos escuros. Muito bem. Mais uma piada para divertir vocês. Por que o astronauta não conseguiu reservar um quarto de hotel na Lua? Vocês conseguem imaginar? Por que será que o astronauta não conseguiu um quarto de hotel lá na Lua? Alguém aí em casa deu uma resposta? A mamãe tentou resolver? Vamos ver. Porque ela estava cheia. Não tinha mais lugar para o astronauta. Podemos afirmar que as seguintes palavras são sinônimas de cheia. Quais palavrinhas será que são sinônimos de cheia? Letra A, grossa e fina. Letra B, arredondada e completa. Ou letra C, redonda e estreita? O que vocês acham que vai significar o mesmo que cheia? Vamos conferir. Arredondada e completa trazem o mesmo significado da palavra cheia. O que uma pulga disse à outra? Uma pulga, prof? Uma pulga. O que será que uma pulga falou para outra? Vocês estão pensando, estão tentando adivinhar. Posso ouvir aqui? Vamos conferir.
Vamos a pé ou esperamos o cachorro? E aí, será que as pulgas foram a pé ou esperaram pelo cãozinho? Na expressão que nós vimos lá na piada, vamos a pé, ela pode ser substituída por um sinônimo. E qual dessas opções será que é correspondente a vamos a pé? Letra A, andar com as próprias pernas, ou letra B, andar de meio de transporte? Vamos a pé. Vocês andam bastante a pé? É andar com as próprias pernas, é caminhar. Isso mesmo, parabéns! E eu expliquei um pouquinho antes de começarmos com as piadas o que é esse gênero textual, as suas características. Vocês se lembram então qual que é o objetivo desse gênero textual? É convidar para um evento? É provocar riso em quem lê ou ouve? Ou é ensinar uma receita? Vocês sabem, se divertiram tanto com as piadas que já sabem qual é o objetivo. Vamos ver então. Provocar riso em quem lê ou ouve. Para essa aula, nós teremos uma tarefinha. Anotem aí no seu caderno. Peçam ajuda ao papai, à mamãe, a um adulto que mora com vocês e que possa ajudar a fazer essa tarefa. Eu quero que vocês anotem no caderninho 4 palavras. Escolham 4 palavrinhas. E para cada palavra, anotem um sinônimo e um antônimo. Eu até fiz um exemplo para ajudar vocês. Vejam aí na telinha. Eu escolhi a palavra bonito como sinônimo belo e como antônimo feio. Então, são 4 palavrinhas, cada uma com um sinônimo e um antônimo. E essas palavrinhas nós vamos usar na aula de amanhã, ok? Não esqueçam da tarefa então, é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa nossa aula. Espero que vocês estejam aprendendo muito. E antes de finalizarmos, vamos conferir os nossos objetivos para ver se eles foram alcançados. Identificar sinônimos das palavras, observando a semelhança entre o significado dessas palavras. Nós conseguimos identificar os sinônimos e também vimos essa semelhança de significado, que eu posso trocar uma pela outra e não alterar o sentido daquilo que eu estou dizendo. E apreciar e valorizar textos literários, compreendendo que fazem parte do mundo imaginário. Para alcançarmos este objetivo, eu me despeço de vocês agora e espero a companhia de vocês na próxima aula. Vem aí, matemática! Olá, crianças do 2º e 3º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita, da Escola José Bonifácio, e convido vocês hoje a estar atentos à nossa aula, porque nós vamos ampliar os nossos conhecimentos matemáticos e descobrir quanto a matemática está presente no nosso dia a dia. Então vamos conhecer o objetivo da nossa aula? Resolver problemas envolvendo a multiplicação com significado de combinação. Como é que isso está presente no nosso dia a dia? Com certeza vocês já depararam aí na casa de vocês com algumas escolhas que vocês têm que fazer. O que escolher? Vamos acompanhar? Então, o que vamos escolher? No café da manhã. Então, olhem só essa pessoa pensando. Para o café da manhã ela pode escolher o leite, o suco, tem o cereal, tem frutas. Mas ela pode também combinar. Ela pode comer o cereal com o leite, acrescentar as frutas. Então, ela tem muitas possibilidades para preparar o seu café da manhã. Outra situação também que nós escolhemos, as roupas que vamos vestir. Principalmente as meninas, né? E quando sai, um laço na cabeça que combine, um sapato, uma roupa diferente. Então, são combinações que nós fazemos no nosso dia a dia. E ainda tem mais os sapatos. Qual sapato eu vou usar com determinada roupa? O
que eu vou usar naquele dia que fica mais favorável, se está mais calor, se está calor ou se está frio, se eu vou sair brincar para fora, se eu vou ficar dentro de casa. Então essas são situações no nosso dia a dia em que nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas nos possibilitam fazer combinações. E é isso que nós vamos verificar hoje através dessa situação. Felipe tem 3 calções e 4 camisetas. Quantos trajes diferentes ele pode formar com essas peças? Então, essa situação, para resolvê-la, a professora trouxe uma tabela. E nós vamos resolver essa situação utilizando essa tabela. Então, aqui está as opções de camisas que o Felipe tem, as 4 camisas. E aqui estão os calções. E nessa tabela nós vamos construir as possibilidades de combinações que ele pode fazer. Então, nesta linha, nós vamos pôr todas as combinações utilizando o calção azul. Nesta linha, nós vamos colocar todas usando o calção vermelho. E nessa aqui, nós vamos fazer todas as combinações com o calção verde. Assim como as colunas que a professora colocou na tabela. Essa coluna vai ser a coluna da camiseta amarela, essa coluna vai ser da camiseta roxa, essa coluna vai ser da laranja e essa aqui é da azul. Então, vamos fazer as combinações. Então, aqui nós temos o calção azul. Ele vai utilizar a primeira combinação, o calção azul com a camiseta amarela. Então, temos uma combinação aqui de roupa que ele pode fazer, calção azul com a camiseta amarela. Porém, ele pode ainda combinar o calção azul com a camiseta roxa. Vamos colocar aqui na coluna da camiseta roxa, calção azul e a camiseta roxa. Mas também esse calção, ele pode fazer a combinação de utilizar o calção azul com a camiseta laranja. Então, vamos pôr a camiseta laranja com o calção azul. Outra combinação que ele pode fazer é o calção azul com a camiseta, vamos pôr o azul aqui, com a camiseta azul também. Então, aqui está. Então, fechamos as possibilidades dele fazer com o calção azul. Como ele tem um calção azul, são as 4 cores de camiseta, ele vai ter essas combinações possíveis para fazer. Então, agora vamos continuar a nossa tabela fazendo a combinação com o calção vermelho. Ele pode utilizar o calção vermelho com a camiseta amarela. Então, está aqui. Calção vermelho, camiseta amarela. Porém, ainda ele pode combinar o calção vermelho e a camiseta roxa. Então, está aqui, calção vermelho, camiseta roxa. Outra combinação que ele pode fazer com o calção vermelho com a camiseta laranja. Aqui está. Outra combinação que ele pode fazer é o calção vermelho junto com a camiseta azul. Então, aqui também completamos todas as opções que ele pode fazer, as combinações possíveis com o calção vermelho, utilizando essa cor de camiseta. Agora vamos para o calção verde. Olha a combinação que ele pode fazer. O calção verde com a camiseta amarela. Calção verde com a camiseta amarela. O calção verde, ele também pode combinar com a camiseta roxa. O calção verde, ele ainda pode combinar com a camiseta laranja. E o calção verde, ele pode ainda combinar com a camiseta azul. Então, aqui nós completamos a nossa tabela com todas as opções de combinações possíveis a serem feitas. Então, vamos contar com a professora quantas combinações diferentes deu. Então, aqui estão as quantidades de calção com a quantidade de camisetas e aqui estão as combinações feitas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 combinações possíveis. Bem, como é que nós podemos, ou que outra maneira nós temos para representar essas combinações que a gente está fazendo? Então, nós temos uma operação matemática chamada de multiplicação que pode representar isso. E eu sei que vocês já aprenderam algumas coisas da multiplicação, então vocês vão fazer aqui com a professora. Como é que nós fazemos para representar essas combinações? Nós temos quantas camisetas para fazer essa combinação? Nós tínhamos 1, 2, 3, 4 camisetas. Então, a professora vai colocar aqui as 4 camisetas. Quantos calções nós tínhamos? 1, 2, 3. Então, quando eu faço esta multiplicação de 4 vezes o 3, nós temos como resultado todas as combinações possíveis, que nós contamos que deu 12 combinações. Vocês já viram esta operação, essa maneira de representar a multiplicação, viram? Lembram da tabuada que a gente já trabalhou? Vocês já viram com outras professoras e aprenderam? A tabuada é muito importante para a gente resolver também todas as multiplicações e essas combinações. Mas e se eu quiser representar de maneira diferente? Eu coloquei primeiro o número de camisetas, agora eu vou colocar primeiro o número de calções. São 1, 2, 3 calções. Então, se eu colocar os 3 calções e eu multiplicar pelo número de camisetas, 4, eu vou obter também o mesmo resultado. São as 12 combinações. Então, tanto faz na multiplicação os números, os fatores que eu coloco. Se eu inverter eles, trocar de posição, o resultado não se altera, eu continuo com 12. Então, essa foi uma maneira da gente representar, de resolver essa situação com a tabela, mas também nós podemos resolver utilizando apenas a multiplicação. Então, agora a professora trouxe uma outra situação para vocês. Próxima situação diz o seguinte: Mariana ganhou de sua mãe um jogo de montar. Ela separou 3 triângulos e 3 quadrados de cores diferentes. Quantas casas ela poderá montar utilizando apenas 2 destas peças? Então, olhem só. A Mariana ganhou da sua mãe um jogo de montar. O que tinha no jogo de montar dela? 3 triângulos de cores diferentes. Então, a professora trouxe também os 3 triângulos de cores diferentes. Eu trouxe um triângulo vermelho, um triângulo azul e um triângulo amarelo. Mas nesse jogo também tinham os quadrados, 3 quadrados de cores diferentes. Então, nós temos aqui um quadrado amarelo, um quadrado vermelho e um quadrado azul. Então, ela tem que montar utilizando apenas 2 dessas peças. Vamos ver como é que ela pode fazer essas montagens utilizando esse material. Então, ela vai fazer combinações, ela vai fazer possibilidades diferentes para resolver. Ela pode utilizar o amarelo e o triângulo amarelo, ou o triângulo azul, ou o triângulo vermelho. Então, para possibilitar a nossa contagem, nós vamos fazer todas as possíveis combinações que a Mariana pode fazer. Então, nós vamos deixar essas peças aqui para a gente lembrar que é com essas 3 que ela vai utilizar, utilizando 2 cores, né, aqui 2 figuras diferentes para formar essas peças. Então, vamos começar fazendo a combinação com azul. Ela pode pegar o quadrado azul e utilizar o triângulo amarelo. É uma opção que ela pode montar. Então, está aqui, quadrado azul, triângulo amarelo. Ah, mas ela pode trocar esse triângulo. Ela pode pegar o quadrado azul e fazer um triângulo vermelho. Olha, ficou diferente. Então, ela fez uma outra opção, escolheu uma outra maneira de fazer uma montagem diferente. Mas ainda ela pode
mudar esse triângulo. Ela pode usar o quadrado azul e utilizar o triângulo azul também. Então, aqui está. Então, nós temos 3 opções diferentes nessa combinação. Ah, mas então nós podemos trocar o quadrado, não podemos? Vamos utilizar o quadrado amarelo agora? Vou fazer o quadrado amarelo. Ah, posso utilizar no quadrado amarelo o triângulo amarelo também. Ó, uma opção diferente que pode montar. Posso usar o quadrado amarelo e utilizar o triângulo vermelho. Tá aqui o vermelho também. Posso usar ainda o triângulo amarelo, aliás, o quadrado, desculpe, amarelo, o professor está trocando já aqui, né, as formas. O quadrado amarelo com o triângulo azul. Então, temos mais 3 combinações diferentes para fazer aqui, ó. Mas e se mudarmos o quadrado? Vamos agora fazer com o quadrado vermelho, que não fizemos ainda? O quadrado vermelho eu posso utilizar com o triângulo amarelo. Olha, diferente também. Posso usar ainda o quadrado vermelho e o triângulo vermelho também. Ou ainda, eu posso utilizar o quadrado vermelho e o triângulo azul. Vamos ver, pensem aí com a professora na casa de vocês. Será que tem alguma outra combinação possível que nós não utilizamos ainda? Bem, já utilizamos como quadrado de todas as cores, combinando com todas as cores do triângulo. Então, nós conseguimos montar todas as possibilidades, todas as combinações possíveis, utilizando este jogo que a Mariana ganhou. Bem, como é que nós podemos mesmo representar matematicamente, fazendo cálculo no nosso caderno? Lembra que nós já fizemos com as camisetas, agora vamos fazer com o jogo. Então, vamos contar quantas opções nós tínhamos de quadrados. Nós tínhamos 1, 2, 3. Então, a professora vai registrar esse número aqui, 3. Quantas opções nós tínhamos de triângulos? 1, 2, 3. Então, quando eu multiplico essas 2 opções que eu tinha de escolha, eu vou ter o total de combinações possíveis. Vamos ver quantas combinações nós conseguimos formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós conseguimos 9 combinações possíveis. Por quê? Vamos lá, relembrando a tabuada. 3 vezes 3, 9. Então, aqui está o resultado desta multiplicação, me diz a possibilidade ou as combinações possíveis que eu posso montar com essas 3 peças, 3 triângulos com os 3 quadrados. Então, existe ainda outras maneiras de representar. Vamos acompanhar agora essa situação? Uma sorveteria tem 2 tipos de sorvete. Quais são esses tipos? De palito e de casquinha. E oferece ainda 3 sabores diferentes. Os sabores podem ser de morango, de chocolate e de coco. Como é que nós podemos determinar as condições possíveis de sorvete que ela oferece? Então, olhem só, vamos analisar essa situação e agora a gente vai representar de uma maneira diferente. Já utilizamos a tabela, já utilizamos o material concreto, as pecinhas para montar as figuras, as possibilidades possíveis, e agora nós vamos fazer essa aqui na tela, acompanhem com a professora. Então, primeiro vamos analisar quais são os sabores de sorvete que tem nessa sorveteria. Primeiro, chocolate, o coco e o morango. Então, vocês notam que nós temos 1, 2, 3 opções de sabores. E agora, como é que podem ser esses sorvetes? O sorvete pode ser ou de palito, ou o sorvete pode ser de casquinha. Então, nós temos aqui os sabores e os tipos de sorvete que pode escolher. Então, agora nós vamos fazer as combinações possíveis. Então, vamos lá. De palito, eu posso escolher um palito de chocolate, sabor chocolate. Posso escolher um sorvete de palito com sabor coco. E eu posso escolher um palito com sabor de morango.
Então, com o palito, com o sorvete de palito, com o picolé, nós podemos escolher posso combinar, fazer 3 combinações possíveis, porque eu tenho 3 sabores. Vamos ver agora com a casquinha. Quais são as possibilidades, as combinações que eu posso fazer com a casquinha? Então, eu posso escolher uma casquinha de chocolate, uma casquinha com sabor de coco e uma casquinha com sabor de morango. Então, olhem isso que a professora fez aqui, essas flechinhas, essas linhas que estão indicadas. Essa aqui é uma outra maneira de representar. Ela chama Árvore das Possibilidades. Então, é um esquema que a gente faz, a gente liga, né, uma das opções, aqui no caso, o picolé e a casquinha, aos sabores que a sorveteria oferece. Então, essa é a Árvore das Possibilidades. Então, vendo essa Árvore das Possibilidades, nós descobrimos que temos 3 opções de escolha, ou 3 possibilidades de sorvete de picolé, de chocolate, o de coco e o de morango, e também as 3 de casquinha. Olha, o chocolate, o coco e o morango. Então, ao todo, vamos contar aí com a professora quantas opções diferentes nós temos. Vamos começar aqui pela nossa Árvore das Possibilidades. Nós temos 1, 2, 3 opções para o picolé, representado aqui as 3. Para a casquinha nós temos mais uma, 2 e 3. Então, são 3 também para a casquinha. Então, nós temos 3 opções do picolé com as 3 das casquinhas. Nós temos ao todo, contem aí com a professora, quantas possibilidades de combinações diferentes deu? Isso, olha! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parabéns para você que está atento aí à aula, acertou. Então, vamos à nossa resposta. E olha só, fizemos de uma maneira diferente também. Então, nessa sorveteria, há 6 escolhas diferentes de sorvete, então, que nós contamos. E como é que nós podemos representar isso com uma multiplicação? Então, podemos representar com 2 vezes o 3, que dá o 6, ou ainda trocando, 3 vezes o 2, que também dá o 6. Então, aqui nós estamos percebendo que as possibilidades de combinações matemáticas nós podemos utilizar podemos resolver através da multiplicação, mas ainda podemos fazer a árvore das possibilidades, uma tabela ou com o próprio material concreto que nós temos com desenhos, nós podemos fazer isso. Então, aí nós vemos o uso da matemática em situações do nosso dia a dia, onde nós estamos fazendo essas combinações possíveis desde o momento que a gente acorda. Então, esse era o objetivo da nossa aula, que nós conhecêssemos, que nós soubéssemos essas condições possíveis, essas combinações que nós podemos fazer associado à operação matemática chamada de multiplicação. Então, o nosso objetivo era resolver situações com significado de combinação. Ok? Entendido? Então, pensem quando vocês estão aí na casa de vocês, quando vocês vão fazer essas combinações, pensem em qual operação vocês vão estar utilizando e de quantas maneiras diferentes você pode fazer as combinações. E para isso também nós vamos ter uma tarefa. Prestem bem atenção na tarefa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com bastante capricho e vão conseguir fazer corretamente. Igor tem 2 bermudas, branca e preta, e 3 camisas, a azul, a creme e a preta. Agora responda, quais são as maneiras diferentes que Igor pode se vestir? Vocês notaram que está em branco, vocês vão pegar essa atividade, vocês vão colorir com cores diferentes, vocês podem recortar essa atividade, olha a tesourinha aqui, e vocês vão poder vestir o Igor fazendo essas combinações diferentes. Então, por hoje a nossa aula está finalizando. Quero dizer que vocês estudem sempre, façam os trabalhos e as tarefas mandadas pelas suas professoras em casa, porque nós temos que aproveitar esse tempo para aprender mais ainda. Até a próxima aula. Fiquem bem! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso.
Olá, galerinha do segundo e terceiro ano! Tudo bem com vocês? Me contem, vocês estão animados para mais uma aula de formação humana e ensino religioso? Que maravilha! Eu sou a professora Gisele e trabalho lá na Escola Eurico Batista Rosas. Até quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para os meus alunos, para todos os alunos da nossa escola e para você que está aí na sua casa nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui conosco. Mas me contem, vocês estão animados e curiosos para saber o tema da nossa aula de hoje? Então vamos vê-lo na telinha. Nós vamos falar hoje sobre a cultura de paz, sobre a importância do diálogo. Olha que tema bonito, não é mesmo? E quais serão os nossos objetivos? Vamos vê-los? Então, perceber a importância de exercitar a paz nas relações em situações cotidianas e refletir sobre a importância do diálogo e atitudes para a cultura da paz. Que bacana, não é mesmo? Então, nós acabamos de nos conhecer, então é capaz que vocês esqueçam o meu nome. Então, olha só o que eu trouxe, o meu crachá. Vejam só. Que legal, meu nome e um símbolo. Eu escolhi a bola de futebol, sim, porque eu gosto muito desse esporte. Eu até jogava quando eu era criança. E me conte, você lá no CMEI ou na sua escola, você já teve um símbolo? Que bacana! Bem, então os símbolos, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Nós com eles podemos fazer uma leitura do mundo e nós vemos eles em todos os lugares. Querem conferir comigo? Então vamos ver ali na tela. Olha só aquele símbolo da lombada. Olha só, é um dos sinais de trânsito, né, que os motoristas precisam obedecer. Vamos ver mais um? Olha, uma das placas de acessibilidade, né, do cadeirante. Então, quando nós vamos em algum local e vemos, por exemplo, essa marca pintada no chão, esse símbolo, nós sabemos que nós temos que respeitar, não é mesmo? Vamos ver mais um. Ai, olha só esse. Tem uma faixa vermelha no meio. Significa que nós não podemos fumar. Então, por exemplo, você vai num restaurante e você vê essa placa, quer dizer que ali não é lugar de fumar. Então, você tem que se retirar, fumar para fora, para respeitar aqueles não fumantes, não é mesmo? Agora, olha este símbolo que eu vou mostrar agora na tela. Eu tenho certeza que você conhece. A bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. As bandeiras são um dos símbolos mais importantes de uma nação. Então, você olha a bandeira, você já lembra daquele país. Assim como nós temos as bandeiras dos nossos estados, a bandeira do nosso país, dos nossos municípios e as bandeiras dos times de futebol, não é mesmo? Mas agora eu vou propor para vocês um jogo muito legal e que vocês precisam me ajudar. Então, aqui nós temos várias palavrinhas. E aqui nós temos cartelas com símbolos escondidos. Podem ver aqui que tem um símbolo também, é o ponto de interrogação. Esse símbolo significa que é uma pergunta. Assim como lá na matemática, nós temos o símbolo da adição, né, que é o sinal de mais, o símbolo da subtração, que é o sinal de menos. Então vamos ver se vocês são bons para reconhecer símbolo. Então olha essa palavra aqui, rei. Crianças, me ajudem. Quando você pensa na palavrinha rei, de que símbolo que já vem na sua cabeça? Me ajudem lá, crianças da Escola Eurico, da Escola Heitor, da Cazuco. Que símbolo que é? Eu ouvi alguém falar que é a coroa. Vamos ver se acertaram? Ótimo, muito bem. E agora, aqui ó, palavrinha amor. Quando você pensa na palavrinha amor, que você vai fazer um desenho, você usa, né, o quê? Que símbolo? Vamos lá? Crianças, lá da Escola Otacília, lá da Escola Ana de Barros. Que símbolo?
Coração, muito bem. E da sorte? Qual? Trevo de 4 folhas. E agora, o da paz, qual será? Quem sabe? Eu ouvi alguém falar que é a pombinha branca. Ótimo! E esse aqui eu tenho certeza que vocês sabem, o símbolo do Batman. Qual é o símbolo do Batman? O morcego. Parabéns, crianças! Muito bem! Mas eu não sei se vocês observaram, aqui nas palavras nós temos uma que fala sobre o tema de hoje. Qual é? Sabem qual? Exatamente, a paz. Hoje nós vamos falar de paz. Uma palavra tão pequena, mas tão importante no mundo em que nós vivemos. Muitas pessoas acreditam que a paz é somente o contrário de guerra, que é a ausência de conflitos. Mas os conflitos, eles fazem parte sim do nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque nós convivemos com pessoas que pensam de forma diferente e agem de forma diferente da nossa. Por isso, é necessário, refletirmos, agirmos com sabedoria para evitarmos determinados conflitos e para acharmos soluções não violentas para resolvê-los. Porque violência é tudo aquilo que provoca em nós sofrimento. Por exemplo, às vezes uma palavra pode doer muito mais do que um tapa. Então, nós precisamos muito cuidar com as coisas que nós falamos e precisamos transformar o nosso ambiente. Mas como, professora? Com as nossas atitudes. Porque só assim nós teremos uma sociedade mais justa e harmônica. Então, eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas atitudes em alguns lugares de convivência. Então, vamos ver ali na tela. A importância da cultura de paz em casa. Primeiramente, respeitar, principalmente os mais velhos. Nunca responder, saber ouvir. Ouvir para compreender. Muitas vezes a mamãe fala, o papai fala que não pode dar alguma coisa, você faz birra. Isso cria uma situação muito chata, né? Então a gente tem que tentar compreender e resolver através do diálogo. É importante também sempre ser honesto, falar a verdade quando nós fazemos algo errado, não é mesmo? E quando se tem um irmão, né? Compartilhar as coisas com o irmão, ter paciência, ser unido, né? Evitar brigas. É importante também cooperar com as atividades que a mamãe faz em casa. Tirar o lixo, não é mesmo? Arrumar a cama, secar uma louça. Isso colabora para a cultura de paz em casa. E na escola, nós temos que pensar que nós temos deveres e que temos direitos, temos nossas obrigações e responsabilidades, não é mesmo? Temos que pensar também que nós convivemos com pessoas diferentes, né? E que nós precisamos ter tolerância, saber ouvir para compreender. E numa situação de conflito, conversar para tentar resolver. Evitar praticar o bullying, que nós sabemos, como a professora falou, palavras têm poder e machucam, e violência é o que causa sofrimento. Então precisamos cuidar disso. Sermos solidários também, né? Ajudar os colegas, acolhê-los, isso é muito bom. E na rua, a professora colocou na rua como exemplo o trânsito. Sabe por quê? Porque muitos motoristas não têm responsabilidade. Exatamente. Eles muitas vezes utilizam álcool e vão dirigem utilizando o celular e nós sabemos que isso não pode, não respeitam as regras de trânsito, assim também como alguns pedestres não cumprem com as suas obrigações. Acabam muitas vezes se ofendendo com palavras. Isso não é legal, não é mesmo? Na comunidade, ser solidário, ter empatia, isso é muito importante no mundo em que nós vivemos. Sim, tentar se colocar no lugar do nosso próximo,
Se você tem algo e percebe que ele está com fome, se está sobrando, você pode dividir. Às vezes vai lá no guarda-roupa e vê aquela roupa que está sobrando. Você pode doar. Isso é muito legal. Ajudar também a cuidar das plantas e dos animais. Isso é atitude de gente que gosta de paz. Isso é muito bom. Proteger os nossos patrimônios, né? Combater as injustiças sociais, porque nós somos iguais, né? Não importa a raça, a cor, a religião, né? Não podemos ter preconceito. Isso é muito importante. E utilizar o diálogo em todas as nossas situações. E também no esporte, que quem não gosta de esporte, não é mesmo? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos o GEM e o GEM, que são os jogos. Então, nós temos que respeitar as habilidades do nosso colega. Uns têm habilidade para o jogo, outros nem tanto. Mas nós temos que saber que nós precisamos incluir os nossos amigos ali, porque isso é muito legal. E, por exemplo, quando você precisar de uma ajuda, o amigo talvez tenha uma outra habilidade lá em matemática e ele poderá te ajudar, porque gentileza gera gentileza. Combinado? E também nós temos a questão das rivalidades entre times de futebol. Nós sabemos muitas vezes que um torce para o Corinthians, outro torce para o Flamengo. Mas que legal que é ter vários times para torcer. Já imaginou se só existisse um time? Que graça teria? Não haveria jogo e não haveria torcida. Mas nós temos que ter respeito e cuidar com o que nós falamos, sem ofender, sem humilhar, torcer com alegria, com sabedoria. E agora eu vou propor um jogo para vocês, para ver se vocês ficaram ligados na explicação da professora. Então vejam bem, eu tenho certeza que vocês conhecem este símbolo daqui, não é mesmo? Então, este aqui é o símbolo de curtir. Estão vendo lá? Que as pessoas dizem, dá um like, porque like, né, é gostei em inglês. Vocês sabiam disso, não é mesmo? E esse aqui, ó, não gostei, não curti. Então, ó, fica de pé aí na sua casa, que nós vamos começar o jogo. Chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão e você faz com o seu dedinho aí, ó. Se curtiu, positivo. Se não curtiu, ó, negativo. Então, fica de olho na tela. Vamos lá. Primeira imagem, eu não acredito. Duas crianças brigando, gente. Que coisa triste. Não estão sabendo resolver o conflito de maneira não violenta, né? Será que vai resolver alguma coisa? Eu acredito que não, né? Violência não leva a nada. Então, olhem lá, vamos lá. O que vocês fizeram? Curtiram ou não curtiram? A Prof. Gi, ó, não curtiu, não gostei. Vamos ver a próxima? Ai, meu Deus, dois irmãos brigando por causa de brinquedo. Não poderiam ter usado a sabedoria, o diálogo, né? Ter paciência, um brinca, depois o outro brinca, ou vamos achar uma maneira de brincar juntos? Então, será que eles estão promovendo a paz em casa? A Prof. Gi, ó, não curti, não gostei. E você? Vamos ver mais uma? Olha só, uma família, que maravilha! Olha o rostinho deles lá, todos felizes, né? Um na garupa do papai, outro no colo da mamãe. Dá para perceber pela feição deles que eles estão num clima de união, de harmonia e de paz. E então, galerinha do segundo e do terceiro ano, olha, curtimos, não é mesmo? Olha, muito legal essa atitude. A família é o nosso pilar, nós temos que nos amar. Ó, até rimei, vejam só. Vamos ver mais um. Olha só, crianças, né, exercendo o direito de estudar. E também, olha ali, crianças todas se ajudando, sendo solidárias. Temos uma criança inclusa, mas todos, né, num clima de harmonia. Será que isso é legal? Olha eu, curti, adorei, dei um like.
E você, gostou? Vamos ver mais uma? Ai, meu Deus, que tristeza! O menininho chorando e os outros tirando sarro. Então, nós podemos perceber que ele está segurando algumas sacolas. Talvez ele tenha ido ajudar alguém, né? Ajudar a mamãe, ajudar o papai, foi fazer compras. E os meninos lá e a menininha debochando. Será que isso é legal? Será que nós promovemos uma cultura de paz? Então, ó, a Prof. Gi não curtiu. E você, faz com o dedinho aí. Curtiu ou não curtiu? Vamos ver mais uma? No esporte, olha só, todo mundo brincando junto, respeitando as habilidades. Ah, eu posso jogar melhor, eu não, mas vamos brincar juntos, né? Então, isso é legal. Então, ó, curti, crianças. Vocês curtiram? Muito bem. E vamos ver a nossa última imagem. Crianças brincando todas juntas, né? Ali nós podemos perceber que nós temos crianças inclusas e eles acharam um meio de brincarem todos juntos. Isso é legal. Ó, eu adorei, eu curti. Você curtiu também? Que bacana, crianças! Muito bem! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Agora, nós vamos retomar os nossos objetivos, mas antes a professora vai fazer uma coisa bem legal. Eu vou propor para vocês a nossa atividade. Então, fique de olho lá na tela para nós vermos o que vocês terão que fazer em casa. Então, nós trabalhamos os símbolos. Então, vocês podem perceber lá que tem uma pombinha, mas essa pombinha, ela é feita de uma maneira diferente. Ela é feita com o contorno do seu pezinho e da sua mãozinha. Muito bem, então ali nós vamos ter as instruções, o passo a passo de como você deve realizar essa atividade. Em seguida, você vai pensar numa frase bem linda, numa mensagem que se a sua pombinha pudesse voar pelo mundo, que mensagem que você gostaria de espalhar por aí? Então, pensem bem, façam com muito capricho, mandem fotos da sua atividade para nós e tenham certeza que nós vamos, ó, curtir. Ela está lá no site e será enviada pelas professoras para casa. Combinado? Eu vou esperar essa atividade. Mas e agora? Será que nós alcançamos aqueles objetivos que foram falados lá no início? Vamos ver? Então lá, perceber a importância de exercitar a paz nas relações em situações cotidianas. Será que nós percebemos essa importância para fazer bem nos ambientes em que nós vivemos? Para termos aquele ambiente harmônico e justo? Eu acho que sim, né? E será que nós refletimos sobre a importância do diálogo e atitudes para a cultura de paz? Foi falado muito sobre o diálogo, sobre a conversa, que a conversa resolve os conflitos e não a violência. E atitudes como ser solidário, ser tolerante, ser honesto, não é mesmo? Então, ó, palmas para vocês, crianças. Muito bem. Então, eu quero agradecer a presença de vocês na nossa aula de hoje, dizer que eu gostei muito da participação de todos e eu espero que vocês, ó, tenham curtido também. Combinado? E fiquem ligadinhos no programa Aprender. Um grande beijo, crianças!